dia, irmãos. Mais uma vez, então, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, como de costume. E é o que nós vamos fazer hoje. Eu mandei no WhatsApp da igreja, no grupo, alguns versículos para nós lermos hoje. O assunto que eu vou tratar hoje vai ser um pouco diferente do que a gente tem tratado rotineiramente nos domingos, porque a gente sempre tem falado do tema igreja. Mas agora eu vou tratar de uma outra questão, tá? Que é a questão que Jesus ensina a cada um de nós sobre a persistência na oração. Isso está relacionado com o tema do sobrenatural. Então, não é assim algo que nós possamos interferir, que nós possamos questionar a forma, ou que nós tenhamos alguma coisa a fazer com as nossas mãos. Mas é um assunto, é um tema onde a gente simplesmente tenta aprender, tentando entender como é que funciona, tá? Então, por exemplo, eu não vou ter nenhuma explicação, nenhuma resposta do porquê. Por que que Jesus ensina a gente a persistir na oração? Eu só tenho a orientação dele, só tenho o mandamento dele. Vocês devem orar sem cessar, né? Procurar sempre orar, insistir. Por quê? Não sei. Essas coisas do sobrenatural são coisas que nós não sabemos, nós não entendemos, nós só vivenciamos. Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então eu vou pedir para algum irmão que tiver com o WhatsApp pegar ali o texto, o primeiro texto que eu quero, daqueles que eu mandei, é o segundo, tá? O primeiro foi o de Reis, mas na verdade eu quero começar em Lucas 18, o ensinamento de Jesus. E aí eu vou pedir para o irmão pegar, abrir a sua Bíblia, ou ler no WhatsApp em voz alta o texto que eu mandei, que é aquele trecho ali de Lucas todinho, tá? Lucas capítulo 18. Muito bem. Então, o irmão Moisés acabou de ler o texto, certo? E Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos através de uma parábola. Uma parábola, os irmãos sabem, é uma história que tem um ensinamento. Então, ele conta a história de um juiz malvado, certo? Que não se importava com ninguém, não tinha nem sequer o temor de Deus, e de uma pobre viúva,
né? A gente fala pobre e viúva só para poder a gente se ligar no contexto. Quando ele fala na Bíblia viúva, normalmente é uma senhora pobre, porque quem sustentava a casa era o marido, né? Então, aquela viúva, provavelmente ela está precisando de algum tipo de pensão, alguma coisa, ou está com algum problema e ela não tem ninguém por ela está sem marido, está desamparada, e ela vai pedir para o juiz. E o juiz fica fazendo hora com a cara dela. Mas ela não desiste. E como ela não desiste, ele, apesar de não querer fazer o bem, ele acaba fazendo o bem para aquela senhora deixar ele em paz. E aí Jesus compara e diz: olha, se um homem mau atendeu a uma solicitação dessa pessoa, imagina Deus que é bom. Deus vai atender com certeza. Mas aí no final do ensinamento, Jesus questiona: porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Então, ele coloca esse questionamento junto com esse ensinamento. É como se a atitude de orar, de buscar, de persistir na oração demonstrasse fé. E quando Jesus fala sobre no futuro ele voltar e não encontrar fé na terra, é como se as pessoas tivessem parado de buscar a Deus. Então a oração ali daquela viúva, no caso não foi uma oração que ela fez, né, mas Jesus está falando sobre oração, essa busca, essa luta para conseguir algo, ela parece estar relacionada com a fé. Então é como se a oração fosse um buscar a Deus. E é um buscar que ele é contínuo, ele não é pontual. Orei, entreguei nas mãos de Deus e não toquei mais no assunto com Deus. Não é esse o ensinamento de Jesus. Jesus não ensinou isso. Não ensinou isso. Ah, mas Deus já ouviu minha oração, por que ele não faz alguma coisa? Não sei. O que Jesus ensinou é que você deve orar várias vezes por tal assunto. Mas se Deus é bom e Ele sabe, primeiro, por que eu tenho que falar em oração já que Ele sabe? A gente vai fazer questionamentos. E eu, como eu disse, eu não vim trazer nenhuma explicação, eu só vim trazer um ensinamento. O que Jesus ensina é que Deus sendo bom, e ele compara com o juiz, então ele fala, o juiz é mau e atendeu. Imagina Deus que é bom. Mas mesmo assim, Deus sendo bom, o que Jesus está ensinando é que é necessário insistir, é necessário fazer uma oração persistente, contínua. Jesus está incentivando. Vocês devem orar sempre, devem buscar sempre, sem desistir. E ele ainda fala sobre essa atitude, ligado com o que ele está falando. Ele fala se no futuro, quando ele voltar, se ele vai encontrar fé na terra. É como se, como eu acabei de falar, é como se o ensinamento da persistência na oração, da atitude da pessoa que busca Deus, que ora buscando a Deus, estivesse demonstrando a fé. Então, é como se Jesus falasse, quando eu voltar, será que por um acaso eu vou encontrar pessoas que estão buscando a Deus em oração, pessoas que persistem em buscar a Deus, as pessoas simplesmente vão desistir. Porque a ideia de desistir é a ideia de perder a fé em Deus. Como assim, Deus não vai me ouvir. Então, a pessoa deixou de confiar em Deus. Tá? Então, tudo isso está tudo amarrado como uma coxa de retalhos. As senhoras, né, faziam bastante, faz uma florzinha azul, né, vai costurando a coxa, uma florzinha rosa, uma florzinha amarela, uma florzinha verde. Então são várias coisas juntas para formar essa aula, esse ensinamento. Deus é bom, ok. Você tem que orar sempre, ok.
Jesus relaciona isso com a fé. Ok. A ausência disso, a pessoa desistir, cansar de orar. Não ok. Falta de fé. Relacionada à falta de fé. Mas Deus poderia me ouvir e me atender. Sabe o que parece? Parece que eu estou ligando para Deus. Deus está lá na mesa dele, lá no escritório, lá no céu, e ele tem um telefone, e o telefone começa a tocar. Por que Deus não atende de primeira? Ele está vendo ali meu nome, né? Os telefones de hoje em dia mostram, né, o nome da pessoa, alguns telefones. Ele está vendo que sou eu que estou ligando. Se ele é bom, se ele está interessado na minha felicidade, por que ele não atende logo? E aí Jesus, nessa situação, Jesus está falando, olha, é para você chamar. Chama uma vez, chama duas vezes, chama... Mas por que Jesus? Jesus não explicou, eu também não tenho nenhuma explicação. Eu só sei o que Jesus ensinou. É para continuar chamando. E Jesus está, de uma certa forma, relacionando isso com a fé. Então, chama uma vez, chama duas vezes, chama três vezes. Talvez a gente possa pensar que seja, talvez, algo como se fosse tipo um teste de Deus, que Deus, de alguma forma, está testando para ver se, olha, se essa pessoa chamar aqui umas 10 vezes, quer dizer que ele realmente está interessado naquilo, ou quer dizer que ele realmente acredita que eu sou a solução. É como se Deus estivesse testando a fé. A gente pode ter N pensamentos sobre isso, mas o fato é que Jesus está ensinando a orar e persistir na oração. Jesus, ele não tem nos seus ensinamentos uma resposta pronta. Você orou e Deus obedeceu, Deus te atendeu na hora. O que Jesus nos está trazendo de ensinamento é mais ou menos como se fosse assim. Por exemplo, nós todos aqui somos aqui moradores da cidade, a gente tem alguma demanda para resolver na justiça, você já se estressa só de saber que aconteceu isso. Pois você sabe o rolo que vai ser para você conseguir uma resposta. O quanto que é difícil. Se fosse uma empresa, né? Se fosse, era tão mais fácil, mas não, se é com a justiça, com o Ministério Público, meu Deus, você já se estressa só de saber disso. Porque é uma enrolação, é uma demora, é uma ineficiência. Aí alguém, vamos supor que tem um advogado lá do Ministério Público que vai defender o Ministério Público e vai falar assim, olha, é que tem muita gente para atender. Então, você sabe como é que é um órgão muito grande que atende muitas pessoas. Então você realmente tem que insistir, porque senão não tem jeito, né? Então Jesus, ele está mostrando a grandiosidade de Deus de uma certa forma, né? Mostrando que tem uma certa dificuldade ao acesso ao Pai, mas ao mesmo tempo esse acesso ele é respondido, ele é garantido. Só que o que Jesus ensina é que não é assim. Deus não é o gênio da lâmpada que vai te atendendo assim, Deus, me dá isso, e aí Deus obedece e já te dá de pronto. Pegando o ensinamento de Jesus, não é esse o Deus da Bíblia. Deus não vai assim atendendo assim de pronto. Mas teve o caso de Josué que pediu para o sol parar e Deus já atendeu na hora. Então, mas Josué não tinha tempo, literalmente, ele estava pedindo tempo. Ele estava no meio de uma guerra. Se não acontecesse uma resposta na hora, ele ia perder a guerra. Tá? Então, exceção. Josué é uma exceção. A regra é diferente. Então nós vamos ver alguns outros textos
que vão provar o que eu estou falando para os irmãos. Então agora, nesses textos que eu mandei no WhatsApp, algum outro irmão leu o primeiro que eu mandei, que é a historinha de Reis. Então, resumindo a história, tinha um profeta que orou para Deus e pediu para que não chovesse. Durante 3 anos não choveu, e aí então, quando Deus resolveu que ia chover, Deus falou: você vai lá e vai atender o rei, pode falar que vai chover. Aí o profeta falou para o rei: beleza, rei, pode comer e beber, porque agora Deus liberou a bênção. Só que aí o profeta, não é assim automático, o profeta vai ter que orar para Deus para chover. E vamos ver a historinha. Alguém lê, por favor? Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma de mão de homem. Então disse ele: sobe e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se engressaram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Ok. Então, nessa história, nós vemos a atitude de Elias. Elias estava na montanha e ele falou para o jovem: sobe lá no mais alto da montanha, olha para o mar e vê se já está aparecendo alguma nuvem. E enquanto isso, Elias estava ajoelhado, colocou a cabeça entre os joelhos e estava orando. 7 tentativas. Na 7ª é que apareceu uma nuvenzinha, que o jovem desceu e falou: eu estou vendo uma nuvenzinha, olhando distante, eu consigo colocar minha mão na frente, do tamanho da mão de um homem. E fizeram até uma musiquinha: veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? É o sinal que vai chover, né? Tem uma musiquinha da nossa época. Então, aí o Elias falou: agora sim você vai lá e fala para o rei: te avisei que ia chover, agora você corre, porque senão você não vai conseguir sair, vai ficar preso aí na lama. Então, foram 7 vezes. O número 7 está muito atrelado com uma mensagem, um código quase que secreto que está na Bíblia, né? Ele indica muitas vezes perfeição. Então, ou seja, foi uma quantidade necessária para que acontecesse. Foram 7 orações, né? 7 tentativas. Então ele ficou orando, orou, sobe lá, nada. Orou, sobe lá, nada. Então foi um esforço. Eu quero mostrar para os irmãos na Bíblia, então, que o ensinamento que a Bíblia traz, até nessa questão é uma prática, a gente está vendo uma história que mostra a prática da fé de um profeta, que a Bíblia fala lá no Novo Testamento: olha, oração do justo muito pode em seus efeitos. Elias orou e o céu... Certo, mas e o trabalho que dá para orar? Você está achando que foi uma oração assim do nada, assim? Não é essas oraçãozinhas sem vergonha de 1 minuto, não. Isso aí praticamente não é oração. Que oração é essa? Né? As crianças vão orar: abençoa, Senhor, esse pão, amém. E já quer comer. Tem as crianças que fazem isso, né? Vai orar deitado na cama na hora de dormir: obrigado, Senhor, dormiu, né? Isso não é oração, não é essa oração. É assim, é a oração que eu ensinei para vocês.
Então, quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, pode ser que Deus até dê uma canja e ouça uma criança, né? Mas vocês não. Vocês são adultos e com vocês o negócio é diferente. Se quiser alguma coisa, eu estou ensinando que se tiver que pedir alguma coisa, não vai ser assim fácil assim não. É por isso que a gente tem nas nossas igrejas cultos de oração, e a gente passa horas orando, é por isso que a gente faz vigília, ora a noite inteira, porque se fosse fácil assim, era muito bom. Mas eu estou ensinando para vocês, através dos ensinamentos de Jesus, que não é brincadeira, que não é fácil, que não é simples. Mas a Bíblia fala que a gente é igual a Elias, então se Elias conseguir, a gente também consegue, porque todo mundo tem acesso ao Pai. Sim, mas é nesse processo, nesse esforço, se você realmente buscar, se você realmente buscar, o que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Se você realmente gastar tempo com Deus, se você realmente demonstrar para Deus, provar para Deus que você está interessado no agir dele, ele vai te ouvir. Agora, se você fizer com má vontade, se você fizer assim, deixa eu ver se vai dar certo, orei, não deu certo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Se você pegar a história de Jesus, você vai ver, primeiramente, Jesus, ele foi para o deserto, passou 40 dias orando, em jejum e oração. Quando Jesus terminava um dia de trabalho, e o trabalho que eu digo de Jesus é expulsar demônios, curar enfermos, certo? Ensinar, certo? Jesus fazia isso, função de médico, função ali de psicólogo, vamos dizer assim, curando os endemoniados, exorcista, né? E mestre, professor. Passava o dia inteiro cuidando dessas coisas. Chegava no final do dia e orar. Antes de começar o dia, e orar. O ensinamento prático, com o exemplo de Jesus, era sempre estar em oração, buscando a direção de Deus. Oração antes, eu ouvi isso do pastor Luiz Gilberto uma vez que eu estive aqui. Jesus orava antes dos trabalhos, durante os trabalhos e depois dos trabalhos. É uma vida de oração. Agora a pessoa quer ser crente, quer ser espiritual sem oração, sem ter intimidade com Deus, sem conversar com Deus, não dá. Então é necessário gastar tempo com Deus. Vamos ler o próximo texto. Então teve o primeiro de Reis, que está fora da ordem, né? Depois teve o de Lucas, agora Marcos. Me folhe, lê em voz bem alta, por favor. O afastou da multidão para ficar a sós com ele, pois os dedos
Muito bem. Estava muito admirado e dizia repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Muito bem. Amém. Eu lembro de uma aula na faculdade de teologia há quase 20 anos atrás. O meu professor, ele observou uma coisa interessante nesse texto, porque às vezes a gente lê e a gente não percebe o detalhe. Então tem alguns detalhes ali. Trouxeram uma pessoa com problemas, Jesus tirou a pessoa do meio da multidão. Jesus parece que faz isso. No caso da menina que morreu, por exemplo, filha do Jairo, isso, perdão, obrigado. Às vezes dá uns brancos, dá uns tilt assim. Então, Jesus falou, sai todo mundo, só ficou ele, os discípulos e os pais da criança, e Jesus orou e ressuscitou a criança. Mesmo assim, aqueles que estavam ali, né, na hora que Jesus falou que ela estava só dormindo, o pessoal já começou a meio que rir, né? Depois tomaram um susto e viram que a menina voltou à vida. Então, Jesus, ele afasta as pessoas quando ele vai fazer algumas coisas. Então, ele afastou, tirou aquela pessoa do meio da multidão. E o professor observou, então, Jesus... Porque ali a descrição não é aquela situação, Jesus curou a pessoa. É um resumo. Durante o ministério de Jesus, naquele dia Jesus curou a muitos enfermos. É um resumo. Não está mostrando o detalhe de cada, mas nessa história está mostrando o detalhe. Jesus pega, coloca os dedos no ouvido da pessoa. Teve um caso lá, por exemplo, uma história de um cego, que Jesus fez uma lama no chão, cuspiu no chão, fez uma lama, às vezes está escrito lodo em algumas traduções, vem, esfrega aqui no olho, aí a pessoa vai, lava num local com água, aí ele volta a ver. Então tem toda uma coisa acontecendo para a cura, porque lembra, naquela época era o curandeiro que as pessoas conheciam, não tinha médico. O médico era uma pessoa que era igual um dentista, o cara conseguia arrancar o dente, às vezes a pessoa falava que curou, né? Fazia um chá, dava um chá para a pessoa, colocava uma pasta verde aqui assim com algumas matos, se a pessoa sobrevivesse ali a febre, aquilo fechasse, falava que aquilo era um médico. Era tudo muito assim, sem técnica, sem ciência, sem nada. Então, Jesus, ele curava pelo poder de Deus. Ele não está vendo nenhum instrumento, nenhuma pasta de mato, nem nada. Jesus colocou as mãos no ouvido, Jesus cuspiu nos dedos, colocou na língua da pessoa, Jesus suspirou e falou, Efatá. Se eu não me engano, eu acho que tem algum lugar que está escrito Efratá. Eu não sei se eu estou confundindo com a palavra Efratá, mas ele fala Efatá, nesse texto que a gente leu, que aí o texto explica que a palavra abre-se. Então, o que o professor observou, parece o suspiro de Jesus, todo o processo parece que tem um certo trabalho de Jesus ali. Parece que aquilo foi, que Jesus teve que fazer algum esforço para acontecer aquilo. Então, o professor, né, que era doutor, psicólogo, tudo como ponto de vista clínico, de médico, ele está chamando a atenção do ponto de vista mais médico, assim, olha, parece que houve um esforço ali. Então, o que esses detalhes vão mostrar? E a gente vai depois ver outro ainda que vai ter a mesma coisa parecida. Se Jesus era o nosso mestre, se tudo que Jesus nos ensinou, a postura dele, a forma de viver dele, nos ensina, então Jesus, ele parece estar, mesmo, eu quero dizer, deixa eu explicar para os irmãos. Jesus podia estalar o dedo assim, curar o mundo inteiro numa fração de segundo? Poderia. Por que ele não fez? Ele não era Deus?
Por que cuspir na terra, fazer uma areiazinha ali, um barro, ir lá, passar no olho, depois mandar a pessoa se lavar? Isso quer dizer que Jesus era fraco, sem poder, que Jesus usavam alguma técnica de um médico? Não. É que é para nosso ensino, para que nós entendamos, que nós aprendamos. Talvez Jesus pudesse, ou nem talvez, com certeza Jesus poderia pensar, nem estalar o dedo, pensar, piscou o olho, tudo se resolveu. Mas para nosso ensino, para que nós que temos pouca fé soubéssemos como fazer, ele deixou esses exemplos. Então a gente vê o trabalho, o esforço de Jesus, para o próprio Jesus. Por exemplo, se Jesus era Deus, ele não precisava ficar orando e jejuando, porque ele é o Pai, certo? Mas didaticamente, para nosso ensino, para que nós imitemos o Mestre, para que nós pratiquemos, ele agiu como se ele fosse um profeta, um homem que precisava orar constantemente, pedindo a Deus, agir de Deus na vida. Eu ia falar igual pentecostal, né? Pedir a Deus poder, mas aí ficaria meio estranho, né? Ficaria meio estranho. Mas realmente o ensinamento que eu estou passando nessa aula é de que não é assim automático. Você precisa se dedicar a estar com Deus, a conversar com Deus todas as horas do dia, a buscar a presença, não é a presença de novo, conversar, relacionamento com Deus. Porque quando eu falo presença, a pessoa já está no evangeliquez da vida, ela tem aquela ideia de uma nuvem que é a Shekinah, que desce no momento do culto, e as pessoas choram, se emocionam, aí fala, eu estou sentindo um arrepio, estou sentindo a presença. Não é isso. Não é isso. Porque agora você está sentadinho aí, você não está sentindo nenhum arrepio e Jesus está aqui. Se você não sente a presença de Deus, o problema é seu, não é que Deus não está se manifestando. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. É insensibilidade a nossa. Se a gente deveria, olha, eu tenho o Espírito Santo que Jesus falou que vai estar para sempre comigo. Então, a qualquer momento no meu coração eu falo com Deus. Então, se é para emocionar, eu deveria estar emocionado o tempo inteiro. Se é para ter medo do olhar de Deus para meu agir, eu deveria me preocupar o tempo inteiro, em cada detalhe. Aliás, o ensinamento da Bíblia é: se você vai comer, se você vai beber, se você vai dormir, ou qualquer outra coisa que você fizer, que seja feito para a glória de Deus. Por quê? Por que isso? Porque se eu estou num culto, eu penso assim, bom, Deus está aqui no culto, está no templo, Ele está me olhando, então eu faço para Deus e Deus está vendo que eu estou. Agora, se eu estou na minha casa comendo, é para a glória de Deus. Se eu estou dormindo, é porque Deus, aquele ensinamento que a gente passava para as crianças, né? O pessoal falou que algumas pessoas criticaram depois, né? Muitos anos depois falaram, não, isso daí deixa as crianças paranoicas, que é aquela musiquinha, né? Cuidado, olhinho que vê, cuidado, mãozinha, o Salvador do céu. Então, a criança fica paranoica, Deus, cuidado que Deus está olhando, tudo Deus está olhando. A questão é que Deus está olhando todo o tempo todo, porque Ele é Deus, Ele sabe de tudo. A ideia da palavra, o conceito de onisciente, quer dizer que Ele sabe de tudo. Aliás, a Bíblia fala que Ele sabe o que você vai falar, a palavra ainda não chegou na sua boca.
E Deus sabe o que você vai falar. Então, para que você vai orar? Porque essa é a regra do jogo, não tem uma explicação, não tem explicação para dar. Porque eu sei que Deus mandou a gente orar, né? Então, nós precisamos obedecer e orar. Mas Deus, de fato, enxerga a nós o tempo todo. Então, em qualquer momento, se você está no banheiro, se você está na barbearia, se você está dirigindo, se você está no ponto de ônibus, onde você estiver, que tudo que você estiver fazendo, que seja preocupado em glorificar a Deus, porque Deus de fato está ali presente, olhando e sabe de tudo. A irmã Elsa levantou a mão, queria falar alguma coisa? Eu poderia falar que eu vejo tudo, mas eu não vejo tudo. Deus ele quer comunhão conosco, né? Mais do que a gente quer comunhão com Ele. Ele se interessa muito mais do que a gente. Então, o fato de Ele se orar sem cessar é para aumentar a nossa fé, para nos deixar mais aliviados das nossas preocupações. Então, quando a gente ora e pede a Deus, a gente fica longe do estresse, né? A gente melhora, o humor melhora o serviço, na produtividade. E a gente vai olhar mesmo para tudo, porque o Salvador está olhando e ele atende. E quando nós fazemos isso, nós não somos feitos, dependemos dele. Dependemos dele. Eu falei, Senhor, estou numa situação complicada de saúde. Eu estou esperando fazer alguma coisa. Eu preciso de ajuda. Está difícil. Aí eu vou apresentando a ele as dificuldades, os problemas e as respostas que eu estou esperando. E ele me ajuda. Se eu não me ajudar, não é qualquer coisa, eu dou frito. É isso. É bem difícil mesmo. Preciso estar com Deus. Certo. E ele vai me ajudar, ele está me ajudando A irmã, pode falar. Esther fala, né, da causa de Esther em relação ao povo. Como é que é o povo? Nossa. Tá, ele é Esther, sabe? Né? Aí fala da causa, certo? O povo de Esther, que é o povo de Deus, correto? Ela clamava a Deus. E ali tinha causa, certo? Houve as consequências para aquele que estava ali. Se Tiago diz que nós somos a descendência da bênção, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que estar juntos, certo? Com o Senhor e Salvador, para que nós, né? Nós somos a bênção, nós somos a descendência da bênção, então nós somos para quê? Para abençoar, né? Então, o nome dele vai fazer com que, né, que nós pelo menos estejamos juntos pela causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pela nossa. Né? Antes era cada um, né, pelo seu. Se nós somos a descendência da bênção, então somos dele. Se nós somos dele, então nós temos que estar unidos, né, clamando o sumo sacerdote para que nós sejamos esperados. Né? Sim. Então nós temos que unir nisso. Sim. Né? Chamar ele, quando alguém estiver doente, nós em oração, pela causa dele, pela causa, né, de cura. Sim. Milagre para aquele que necessita. Se nós não estivermos unidos nessa causa, vamos ser como o quê? Sim. Né? Como os de antes, cada um consiga da sua causa. Ainda tem essa. Ainda tem essa questão, né? A rainha Esther na Bíblia, ela falou, olha, isso aí é porque o pai dela, que criou ela, na verdade era o tio dela, que ela não tinha os pais. O tio dela, ela falou que o tio dela pediu, você vai falar com o rei. Ela falou, mas você sabe que é risco de vida ou morte, porque se o rei ele já mandou um embora e ele desobedeceu, eu já sou a segunda. Se eu desobedecer, fala que não é para intrometer lá na sala de reunião dele, eu posso até morrer. Aí falou com o tio, então você junta o povo,
vocês oram em conjunto. Isso é um ensinamento também. Não é uma pessoa só clamando, mas várias pessoas clamando, intercedendo unanimemente. Isso aí tem no domingo passado, se eu não me engano, que a gente falou sobre Atos, tinha isso. Não só o povo de Deus, a igreja, estava unida num só coração sobre a doutrina dos apóstolos, mas no momento de clamar, todos eles clamaram junto, né? E isso também é importante. Obrigado, irmã, que eu não tinha colocado isso no estudo, mas é verdade. Todos orando por uma causa comum, faz positivo, faz sentido, é certo, tá? Então ela colocou isso e ela foi lá e o rei não cortou a cabeça dela, que tinha um monte de mulher no reino, para trocar por outra era fácil, né? Mas ele realmente, ela, por causa na verdade ela foi colocada por Deus na história, né? Então por causa de Deus ela na verdade vocês não fazem ideia da coragem que ela teve, né? Porque não é dessa época que a mulher chega assim e vai falar com o marido, não, mas eu quero expressar minha opinião. Não, ela podia realmente ter morrido mesmo ali. Mas vamos lá. Próximo texto, por favor. Alguém? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas se ofereceram a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do mar. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Muito bem. Então esse é um texto parecido com o outro. Novamente Jesus tira a pessoa do meio da multidão, leva para um canto e vai operar a pessoa. E naquela operação, então, a gente vê parece de novo que tem uma dificuldade, porque Jesus faz o processo que o texto diz, ele colocou a mão nos olhos. Como que foi o texto? Agora, Jesus cuspiu nos olhos dele, né? Tá, então, e aí o que acontece? Ele não é curado de imediato, porque os textos que a gente lê, normalmente Jesus curou a pessoa. Parece que Jesus colocou a mão e a pessoa é curada. Existe esses casos, existe. É o caso da mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela só tocou num pedacinho da roupa, né? Fala ali a orla, pode ser a manga da camisa, vamos traduzir para os dias de hoje. Fosse como, só tocar ali na gola da camisa e tal, eu já vou ser curada. E ela foi imediato, certo? Agora, essa pessoa aí, Jesus começou a curar e perguntou para a pessoa: como é que está? Eu comecei a ver, eu estou vendo as pessoas, mas eu vejo como se elas fossem um borrão, uma árvore. Aí Jesus continuou o processo e aí então a pessoa foi completamente restaurada. Por que essa dificuldade? Jesus não podia ter curado de uma vez? Podia. Por que aconteceu desse jeito? Não sei. A história está ali para mostrar que foi um processo, é o detalhe. A Bíblia poderia ter escondido isso, mas a Bíblia colocou ali. Tem pastores que evitam, porque dá a impressão de que Jesus fosse fraco, que Jesus precisava de mais, sabe, como se não fosse assim, fosse alguma coisa científica. Eu já vi alguém explicando, naquele caso do lodo, que Jesus cuspiu no chão, fez o barrinho, passou no olho da pessoa, que aquilo dali foi o equivalente a uma operação de catarata nos dias de hoje, onde você chega com um instrumento cirúrgico e faz a raspagem, a remoção
daquela sujeira, daquela coisa que estragada que se forma. E aí quando você faz aquela raspagem, a pessoa volta a enxergar. Alguém deu uma ideia disso, que aquele barrinho tinha uma areiazinha, e aquela areiazinha, passando então a mão, fez uma raspagem. Ou seja, o milagre estaria no conhecimento de Jesus e no barro, e não no poder de Jesus. Eu não entendo assim. Eu já tenho a minha visão, a minha fé, inclusive, é de que a pessoa não tinha, nesse caso, nessa historinha, que não é essa que a irmã leu, é uma outra, que Jesus pegou uma pessoa que não tinha os olhos, era fundo. Como Jesus é o mesmo Deus que formou, isso é minha opinião pessoal, como Jesus é o mesmo Deus que formou Adão e Eva, Adão, né, do barro, Jesus pegou, fez o barro e colocou o olho, criou o olho que estava faltando, e aí mandou a pessoa lavar. A pessoa que nunca enxergou na vida passou a enxergar, porque ela nem tinha olho para enxergar. Ele criou o órgão faltante com o barro que ele pegou no chão. Minha fé, minha opinião, não é uma doutrina que você é obrigado a seguir, é a minha opinião. E tem gente que tem a opinião de que ali fez uma areiazinha, passou a areiazinha ali, tirou a sujeira e aí a pessoa voltou. Mas o que eu quero explicar para os irmãos é que a Bíblia deixa esse detalhe e a gente não deve ficar com medo. Não. Por quê? Não sei, não dá para entender. Mas o que eu vejo é que teve um processo. Alguém vai dar alguma explicação devido a um texto que teve, que Jesus fala assim, não pôde fazer, o texto fala exatamente isso, não pôde fazer mais milagres ali naquela cidade, porque o pessoal não tinha fé. Ou seja, Jesus, ele tinha uma autorização de Deus para realizar milagres, o inverso. Por exemplo, o irmão Eli quer um milagre, existe uma regra que Deus coloca, e aí você chega para Jesus, vamos supor que eu sou Jesus, você chega pedindo um milagre, e eu que sou Jesus, eu posso realizar na medida da sua fé. Uma regra, alguém poderia dar uma explicação dessa. Daí, por que é tão difícil para algumas pessoas serem curadas e outras não? Devido à fé do paciente. Se o paciente tem muita fé em Deus, igual aquela mulher do fluxo de sangue, tocou, já toma um choque ali, já é curada. É automático. O outro não, o outro teve um maior trabalhão. 2 casos, né? Um ele falou a palavra efatá, o outro ele pegou, como você está enxergando agora? Eu comecei a ver, mas eu estou vendo uns vultos ali, parece uma árvore, eu não consigo distinguir o homem da árvore. Peraí, vamos lá mais um pouquinho. E agora? Agora, beleza. Então, alguém poderia dar uma explicação. O texto não dá explicação, o texto mostra apenas o que aconteceu. E o fato é, fez uma parada ali, como é que está enxergando? Não estou enxergando, então vamos continuar. História da Bíblia que está ali registrada, deve ter alguma coisa para a gente aprender. Então a gente está mostrando a dificuldade na oração, que você tem que gastar um tempo com Deus, e a gente está mostrando ali alguns casos em que o próprio Jesus parece que teve ali um certa demora, ali, um certo processo, tá? Que nem sempre, mesmo para Jesus, nem sempre a coisa é assim, fácil, tá? Vamos para o próximo texto. Tem mais um texto, não tem? Só voltando nesse assunto, para ver se você prepara, para ficar o que é. Mas para nós precisamos orar, porque a oração vai nos livrar de muito mal. Né? Então, às vezes, ele demora um pouquinho a responder, né? Sim, Demora um pouquinho, mas é dessa sabedoria. é disso que nós estamos falando. Para ele poderia, ele literalmente poderia ter feito de outra forma, mas ele não fez. Isso aí é o fato. E eu estou querendo chamar a atenção não para ele, mas para nós, a questão da oração e o ensinamento dele para nós, de que nós temos que clamar, e não é pouco não,
Não é pouco quando a gente quer as coisas. Pode ler, irmão. 2 Coríntios aí, 7 em diante, né? O espinho na carne. Uhum. E para que não me desobedecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, essa é a história de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele recebeu revelações de Deus, depois ele passou a ser incomodado por algo que ele descreve como um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro na Bíblia normalmente é a palavra para anjo. Anjo, mensageiro é a mesma palavra. Então, o mensageiro de Satanás é um anjo de Satanás. Anjo de Satanás a gente sabe que é demônio, né? Então, ele está descrevendo que ele tem, e o engraçado é que o Paulo chama Saul em hebraico, né? O nome dele antes de mudar para Paulo é Saul. E uma outra pessoa, que é o primeiro rei de Israel chamado Saul, certo? Antigo Testamento, Novo Testamento. O primeiro rei de Israel chamado Saul foi afligido por demônios depois que o Espírito de Deus saiu dele, devido a ele ter desobedecido a Deus. Então Saul foi rejeitado por Deus e o espírito maligno se apossou dele e começou a atrapalhar a vida dele, começou a atormentar ele. E Paulo, no Novo Testamento, não abandonou a Deus, recebeu revelações de Deus, mas Paulo, ele descreve que o espírito maligno começou a atormentar ele. Ele fala que é o espinho na carne, que isso é um código para alguma coisa. Pode ser, por exemplo, ele recebeu chicotadas, pode ser que o espinho na carne era um espinho na carne, do chicote que tinha um espinho que agarrou na coluna dele, ele tinha dores horríveis na coluna, pode ser várias coisas, não importa. Ele fala que tem um problema e ele vai buscar a Deus. Aí Paulo começa, primeira vez, segunda vez. Vamos imaginar que a resposta viesse lá na 7ª vez, seria como no Antigo Testamento, mas a resposta já veio na 3ª vez. Qual foi a resposta? Não vou te curar. A resposta foi não. Então o próprio Paulo mostra o que ele aprendeu de Jesus, que é a persistir na oração até ter uma resposta. No caso dele, a resposta foi não. Um sonoro não. Ele aceitou e ficou em paz. Mas poderia ter sido um sim. Mas o fato é que ele já tinha o costume de orar. Então ele orou uma vez, orou a 2ª vez, orou a 3ª vez. Então isso a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a realmente buscar. Quando fala buscar de Deus as coisas, é buscar, é insistir. É o que Jesus ensinou na parábola sobre o dever de orar sempre, buscar mesmo. Próximo texto. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora, disse ele a Pedro. Vigie e ore para que não cedam a tentações. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não
terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. E em seguida voltou os discípulos e lhe disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Muito bem. Então agora é o caso de Jesus. Jesus também ora por 3 vezes, pedindo para Deus, se fosse da vontade do Pai, que ele não passasse pelo aquele momento de sofrimento que é a crucificação, certo? Bom, Jesus foi uma vez, orou, voltou. E é aquele caso que a irmã citou, Jesus levou os discípulos para orarem junto com ele, e ele volta, os discípulos dormem, os discípulos não têm forças para orar, né? Eles estão, alguns estudiosos vão falar que os discípulos, eles perceberam o clima pesado que estava em Jesus, e então devido àquela angústia de Jesus, eles ficaram abatidos, e aí eles acabaram dormindo de depressão, sabe? Ficaram sem forças, né? Alguns dizem isso, mas de fato Jesus chamou a atenção deles. Jesus voltou a orar a segunda vez, voltou, achou eles de novo dormindo, chamou a atenção deles de novo, foi orar, voltou, eles estavam dormindo de novo, né? Mas falou, agora já não tem mais o que fazer, o traidor já chegou. Então o próprio Jesus, no momento mais difícil da vida dele, ele orou ao Pai pedindo livramento, e fez isso por 3 vezes, e ele também não teve a resposta, igual Paulo. Chegou o inimigo lá e já não tinha mais o que orar, porque a coisa já estava acontecendo. Então nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, de que se deve buscar a Deus em oração, e o ensinamento da aula de hoje é sobre isso, que você vê na Bíblia que oração é algo que a gente faz, que a gente luta, né? Ainda tem mais um texto, é o de Daniel. Daniel 10. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado de Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certo acontecimento que ocorria no futuro, tempo de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas
Muito bem. Bom, essa daí, poderia ter começado a aula com esse texto aí, mas ele fica por último, porque é meio complicado. Muita gente, em algumas igrejas, dão ensinamento sobre a questão da insistência na oração, baseado nesse texto, dizendo que quando você começa a orar, Deus não te atende, porque Deus tem dificuldade, porque o diabo atrapalha. Então, o anjo ele fala, olha, quando você começou a orar, eu vim, só que eu demorei 21 dias para chegar, porque teve uma luta no céu, né? O príncipe da Pérsia ele é identificado como um maligno mesmo, e nessa luta somente o Miguel, que é o príncipe de vocês, o povo de Israel, conseguiu lutar contra ele. E aí eu deixei os dois brigando, e aí eu vim aqui conversar com você. Tudo bem, o texto está dizendo exatamente isso, é uma realidade no mundo espiritual, mas será que isso é por isso que as orações são demoradas para ser ouvidas? Não parece que é o caso, tá? Ele falou que Daniel foi ouvido no primeiro dia, mas que ele demorou 21 dias para chegar ali e tal. Bom, nós não temos como saber o que acontece no mundo espiritual para relacionar com certeza e formar uma doutrina sobre isso. Então alguns vão falar assim, não, quanto mais você ora, mais o exército de Deus ganha, quanto menos você ora, menos o exército de Deus ganha, e aí você não tem a resposta porque você não orou o suficiente, como se a sua oração comandasse o que acontece no mundo espiritual. Mas não é isso, não dá para você fazer uma doutrina nesse sentido, tá? A história ali é que ele estava, são 3 semanas e 7 dias, vai dar 21 dias, né? Ele começou a orar, o anjo falou que mandaram ele responder, só que teve essa dificuldade, por isso demorou esses 21 dias. Então alguns falam, não, 21 dias de oração, porque é garantido, porque o final da guerra demora 21 dias e vai dar tudo certo se você orar 21 dias. Não tem base para isso. Não tem base para isso. Não é isso. Isso aí é uma coisa particular dessa história de Daniel. Tá? O inimigo, ele está ao nosso redor. Nós vimos o caso ali de Paulo, que ele diz que está sendo atormentado pelo mensageiro de Satanás, ele ora e a resposta de Deus é não. Ele orou 3 vezes, não foi 21 dias, e a resposta foi não. Então você vai ter que conviver com esse problema. A minha graça já te é o suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você vai ter que conviver com esse problema, porque com esse problema vai ser melhor para você ser aperfeiçoado por mim. Eu estou te ensinando mais ou menos isso, tá? Então, não é garantido que você 21 dias de oração que vai dar tudo certo e você vai ressuscitar o morto. Então teve igrejas, né, que fizeram um absurdo. O pastor fala que se ele morresse em 3 dias ele ressuscitaria, aí ele morreu, aí eles ficaram 3 dias orando e só depois de 3 dias viu que eu não ia ressuscitar coisa nenhuma, aí que enterraram, tá? Então existem essas coisas por causa de um mau entendimento da Bíblia, tá? Não é porque você está orando 40 dias de oração e a igreja inteira orando que vai ter uma resposta positiva. A oração, ela não tem poder por si só. Não é porque você está orando um período grande de tempo que você vai ter uma resposta positiva. Eu sempre tenho ensinado para vocês, desde que eu cheguei aqui, que nós precisamos contar com relacionamento com Deus, porque nesse relacionamento com Deus nós vamos ter
o apoio. Às vezes a resposta de Deus vai ser não, mas o não é o melhor para a gente, porque Ele dá o que a gente precisa e não o que a gente quer, certo? Então, sempre Deus vai estar a nosso favor, mesmo quando Ele dá uma resposta negativa. E Ele pode dar uma resposta negativa. Ele deu uma resposta negativa para Paulo, Ele deu uma resposta negativa para Jesus, mas em outras situações teve respostas positivas. Isso não tem a ver com oração. Você não manda em Deus. Eu chamo de bruxaria evangélica, feitiçaria evangélica. A pessoa pega e fala assim: se eu fizer, é um ritual, 21 dias de oração, a coisa acontece. Não existe uma técnica secreta, falar em uma língua diferente, alguma coisa para ativar o sobrenatural, para conseguir, porque se você pegar, e se você for lá no monte Sinai, lá na terra de Israel, lá a oração vai dar certo. Não existe esse local sagrado que é garantido, porque isso é feitiçaria, isso é querer manipular o sagrado, querer usar uma técnica que obriga. Não, o pessoal faz assim: dê e Deus te devolverá 10 vezes mais. É garantido, é batata. Não, Deus não tem obrigação nenhuma. Não, porque se você de contribuir com o seu dízimo, você vai enriquecer, você vai abrir uma empresa, porque acontece com todo mundo. Não existe esse automático com Deus. Não tem o automático. É por isso que se você orar uma vez só, você muitas vezes vai ficar com a resposta negativa mesmo. Porque não é brincadeira com Deus. Deus, Ele vai: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente precisa realmente buscar a Deus. E as pessoas não. As pessoas têm uma ideia de que se Deus é um gênio da lâmpada, que Ele está lá no céu para atender os nossos desejos. Se bem que a Bíblia fala que nunca se conheceu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. É verdade, Deus é bom. Deus, Ele abre as portas do emprego, Ele cura, Ele faz muitas coisas, e muitas coisas Ele não faz. Por quê? Porque Ele não quer, Ele não tem que dar explicação. Porque quem é Deus é Ele, não é você. Você está sendo servido por Deus porque Deus é bom. Ele não te deve nada. Isso chama graça. É porque Ele é bom. A gente não merece nada, nem o sol brilhando sobre a nossa cabeça, nem a chuva. Mas Deus é bom. A Bíblia fala que Ele dá o sol e a chuva sobre os bons e os maus nesse mundo. Deus é bom, Ele abençoa. Mas, no particular, nessas orações que a gente faz, é preciso entender que Deus, que é um relacionamento, lá na Bíblia, lá em Tiago está escrito: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que vocês, um homem igual a vocês, e ele orou e Deus ouviu. Deus ouve, e a Bíblia vai falar o contrário, que Deus não ouve a pecadores. Então, vocês, todos vocês que são povo de Deus, Deus vai ouvir vocês, porque vocês são filhos de Deus, vocês são povo de Deus. Vocês têm uma vantagem, tá? Mas aí a Bíblia vai falar sobre a questão da fé também, se eu não me engano, em Tiago. A gente está falando no capítulo, acho que 3, mas no capítulo 1 vai falar: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus com fé e ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, não seja como a onda do mar, porque essa pessoa não
pense que vai receber de Deus alguma coisa. Então as orações precisam ser baseadas na fé. É um relacionamento, é uma busca com fé. E talvez essa busca, essa insistência demonstre a fé e seja realmente a fé. E aí a sua oração tem muita chance de ser ouvida. Não quer dizer que vai ter a resposta que você quer, mas é assim. Jesus realmente ensinou a insistir e a buscar, e é buscar com fé, né? E andar no caminho de Deus. E aí tudo isso é um componente que vai te dar uma boa chance, sim, de ter respostas, mas é porque tem um relacionamento prévio com Deus. Não é qualquer um, mas aquela pessoa que caminha com Deus, que é servo de Deus, que é profeta de Deus, igual vocês todos são, essa pessoa vai ser ouvida. E por isso nós somos sacerdotes de Deus, nós intercedemos por aqueles que não têm fé, por aqueles que vivem na escuridão, porque eles não podem orar, porque eles não têm relacionamento com Deus, e Deus não vai ouvir, né? Então é preciso que a igreja ore. A irmã lá no fundo queria falar, a irmã Fátima. Sim. Sim. Muito bem. Então, é isso mesmo, tá, irmãos? Resumindo, né, Jesus ele ensina que nós devemos orar e orar sem cessar, né? E muitas vezes a gente não entende por que o telefone lá na mesa de Deus toca e ele demora a atender. Mas eu acho que a ideia é que você chame, que ele pegue o telefone e fala assim, não quero falar com você, e desliga, né? Já é alguma coisa, já é uma resposta. Eu vou falar, seu caso não tem solução, te aguardo aqui, logo nós vamos nos ver. Desliga o telefone. Não é a resposta. Ou então ele vai falar, olha, eu já falei para você outro dia, para você esperar. Espera. Porque ele pode fazer isso também. Tá? Mas tem gente que nem liga para Deus, não está nem aí. Ora, assim, né, parecendo que, deixa eu ver se Deus, sabe aquela pessoa que chega com má vontade? Eu estou indo na casa da pessoa, eu quero falar com a pessoa, mas eu não quero falar com a pessoa. Aí chega lá,
Aí eu bati na porta, ele não ouviu, então não quer falar com a pessoa. Apertei a campainha lá uma vez só. Ninguém apareceu. Não queria falar com a pessoa mesmo. Não é assim, né? Não é assim. Mas alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Carol hoje está caladinha. Até que eu queria falar, mas estava só esperando. Eu fico lembrando da época que eu ficava pedindo a Deus que eu queria muito fazer a viagem para eu desenvolver o inglês. E aí ele falou não, e eu esperei 4 anos, né? Ele falou assim. Mesmo assim, ele podia ter falado não para mim. Tudo bem. E eu não acredito que tenha sido porque, além de eu ter que desenvolver maturidade, porque ele sabia que não era o momento de eu ir, ele me deu a oportunidade, ele não me deu a oportunidade, na verdade ele me usou para salvar a vida de uma criança. Porque eu na primeira vez que eu tentei fazer minha viagem, era para trabalhar com criança, né, gente? E aí a mãe da criança que eu ia cuidar 4 anos antes, perguntou para mim assim, o que você, olha, me responde essa pergunta que eu te mandei por e-mail. O que você vai fazer se caso minha filha de 1 ano e meio, 2 anos que ela tinha, engasgar? Eu peguei e fui pesquisar, perguntei para as pessoas, descobri o que eu fazia caso a menina engasgasse. E aprendi inglês a responder para ela no telefone, porque naquela época meu inglês não era muito bom, 4 anos antes, né? E respondi para ela ficou toda contente, aí ela tinha me aceitado para ir para a casa dela, ela aceitou eu para trabalhar com ela, e eu não fui. Aí 4 anos depois eu usei a mesma técnica, eu falei, eu vou falar para essa mãe também, que eu sei desengasgar uma criança, porque a outra também gostou, né? Falei para ela, por telefone, pelo Skype, sei lá, né? Aí quando a gente chegou no hotel, quando a gente viaja para lá, a gente passa uma semana no hotel fazendo treinamento. Aí a socorrista da Cruz Vermelha Americana me ensinou a desengasgar uma criança de novo. E eu sempre fui apaixonada assim, por prestar atenção nessas coisas, porque eu gosto de segurança, sempre gostei. Antes de eu viajar também, que no curso que eu fiz de babá também, super atenta nas aulas, né? Tudo por causa daquela mãe 4 anos antes. E eu sei que tipo, Deus falou não pra mim, porque eu não estava preparada para viajar 4 anos antes. E eu acho que realmente ele me usou para aquela criança. E aí, acho que uns 3 ou 6 meses depois, eu não lembro o que era, mas foi 1 ano antes de eu completar 1 ano lá na minha viagem, o menino que eu cuidava, de 1 ano e meio, 2 anos, engasgou na mesa de jantar. E aí a mãe dele estava lá. Então a mãe dele, uma senhora americana, experiente, foi lá, desengasgar ele, né? E o menino estava lá engasgando e eu estava parecendo eu lembrei dos ensinamentos da enfermeira da Cruz Vermelha Americana, eu estava prestando atenção nele assim. Ela falou assim, tosse e deixa. Então eu estava observando, ele estava tossindo. Quando ele parou de tossir, pastor, ele ficou roxo igual uma hematoma na pele, porque é branquinho, né? E o bebê americano branquinho, rosinho, ele ficou mais escuro do que uma hematoma na pele, em questão de meio segundo. Eu não sei o que eu fiz com aquela mãe, eu sei que aquela mãe parou bem longe de mim. Eu peguei aquele daquela cadeira e fiz exatamente como eu aprendi 4 anos antes, 4 anos depois. E ele está aí, quase 15 anos de idade. Um rapazinho já adulto, sei lá, perdi as contas, mas ele está perto dos 15 anos de idade. Vivo, saudável, porque eu salvei a vida dele, graças a Deus, com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo. Mesmo que naquela época eu estivesse na igreja, eu acredito que foi isso. Porque ele falou não para mim 4 anos antes. Muito bem. Só uma história. Sim. Às vezes a gente tem que esperar, né? Às vezes as respostas às nossas orações são para esperar. E aí Deus está trabalhando. A gente precisa acreditar nisso, né? De que Deus está trabalhando, que vai dar tudo certo. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Senão nós vamos encerrar a aula. Ok.
Os irmãos entenderam. Oração religiosa, automática, abençoa, Senhor, nosso pão, amém. Corta isso da sua dieta. Está proibido. Nada de automático, nada de, presta atenção, você está orando de verdade, falando com Deus de verdade. Não deixe que a rotina acabe com o seu relacionamento com Deus. Não deixe que as coisas fiquem artificiais, fiquem automáticas, tá bom? Então estamos encerrando, vou passar a palavra para o diretor da escola.